Formalismo e funcionalismo na reflexão gramatical. No vídeo passado já tratei sobre a diferença entre esses dois e hoje então quero continuar entendendo um pouco mais sobre essa relação, né, entre formalismo e funcionalismo na reflexão gramatical. O texto que eu estou utilizando, depois eu falo um pouco mais sobre esse livro, mais Gramática do Português Brasileiro, uma senhora de uma bíblia praticamente, né, sobre todas as gramáticas do português brasileiro. Ele adota aqui 4 grandes blocos linguísticos, né, para entender gramática do português brasileiro, depois eu falo também um pouco sobre isso. Vamos diretamente ao texto que diz o seguinte: entendendo que a sintaxe, juntamente com a fonologia e a morfologia, compõe a gramática, então nesta perspectiva do autor, sintaxe, fonologia e morfologia compõem a gramática e esta, juntamente com o léxico, o discurso e a semântica integram os 4 sistemas linguísticos das línguas naturais, veremos que o formalismo e o funcionalismo se distinguem apenas na estratégia de abordagem dos fenômenos linguísticos. Então veja que eles se distinguem basicamente nessa abordagem que vamos ver qual será, né? E no papel conferido a esses sistemas. Fora daqui, essas teorias elas se assemelham no ponto de vista gramatical, né? Tanto funcionalismo como formalismo. Fora daqui, essas teorias se assemelham, por exemplo, no reconhecimento das categorias lexicais, discursivas, semânticas e gramaticais, mudando a ênfase em seu enfoque. A sintaxe formal, e eu quero finalizar esse vídeo entendendo um pouco mais sobre essa sintaxe formal e a sintaxe funcional, para a gente finalizar. A sintaxe formal contextualiza a língua nela mesma, isto é, nas suas propriedades internas e nas relações que podem ser estabelecidas entre os constituintes e seus significados. Ela compreende a sintaxe estrutural e a sintaxe gerativa. Então, sintaxe formal tem a ver com sintaxe estrutural e sintaxe gerativa, cujo primeiro produto na língua portuguesa foi o trabalho de Querido, de 1967. Ambas deixam de lado as indagações sobre a criação das estruturas numa dada situação social, concentrando-se nas estruturas cristalizadas da língua portuguesa, ou na língua, né? Os dois modelos se unem no silêncio gerado à volta do discurso e se distinguem em que o estruturalismo postula a língua como uma estrutura composta de diferentes hierarquias, centralizadas na fonologia, enquanto o gerativismo postula a língua como uma atividade mental. Então a língua é uma atividade mental para o gerativismo e para o estruturalismo a língua ela apresenta-se ou é composta de diferentes hierarquias, em que se buscam princípios universais, sendo a sintaxe seu componente central. A sintaxe funcional, por outro lado, contextualiza a língua na situação interacional. Então, pensou em sintaxe funcional, tem a ver com interação. E aqui as estruturas se correlacionam, prestando mais atenção no modo como ela se gramaticaliza, ou seja, ao modo como ela representa as categorias sociais e cognitivas em sua estrutura gramatical. Há vários funcionalismos preocupados sempre em dar conta dos usos linguísticos. A Escola Linguística de Praga, com sua abordagem informacional da sentença, a gramática sistêmica de Mack, Halliday, a gramática funcional de Simon Dick, a sintaxe interacional de Sandra Thompson e Ono, e a teoria da gramaticalização, para ficar com algumas delas. Essas tendências da sintaxe funcional têm em comum eleger o discurso e a semântica como componentes centrais de uma língua e seu ponto de partida, considerando-se a gramática como seu ponto de chegada. Desiste-se da postulação a priorista, né, da gramática, buscando se identificar os processos que se escondem por detrás das estruturas gramaticais. Alguns antecedentes permitiram a eclosão da sintaxe funcional tal como a conhecemos no período posterior à década de 70. Esses antecedentes constituíram a chamada linguística da enunciação, ou seja, as ideias de Charles Bailey sobre uma linguística da parole e as de Dwight Bollinger sobre as relações entre significado e forma. E, em segundo lugar, os ensaios de Emily Benveniste, da sociolinguística, inclusive, sobre os pronomes e sobre o aparelho formal da enunciação. E terceiro, as pesquisas sobre as funções linguísticas de Karl Buller, ou também, Roman Jakobson, entre outros. Bom, quero parar por aqui para esse vídeo não se estender, a gente continua no próximo vídeo a partir deste ponto. Então hoje deu para entender que
tanto a sintaxe estrutural como a sintaxe gerativa, elas são consideradas como sintaxe formal. A única diferença é que uma entende a língua como uma atividade mental, no caso o gerativismo, e a outra, a sintaxe estrutural, entende a língua como uma estrutura que apresenta ou que é composta por diferentes níveis hierárquicos. Beleza? E, bom, só recapitulando aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Esse autor traz para nós que sintaxe, junto com fonologia, morfologia, compõe a gramática. Então, gramática é isso, basicamente. O centro da gramática é sintaxe, morfologia e fonologia. Ou seja, o nível dos fones e dos fonemas, que seriam as menores unidades da língua, o nível da morfologia, que seria, entre aspas, o nível da palavra, e a sintaxe, que seria o nível da sentença, né, das frases, dos períodos. E daí se junta a isso também o léxico, que é o conjunto de palavras que compõem a língua, o discurso, propriamente dito, e a semântica, que é a interação, ou o significado daquela interação. Beleza? Eu fico por aqui, então. Eu indico esse livro de gramática do português brasileiro do Ataliba de Castilho, para você conseguir entender gramática a respeito dos 4 grandes blocos linguísticos, ou seja, a gramática descritiva, a gramática funcionalista cognitivista, a gramática histórica e a gramática prescritiva também. Este livro traz as 4 gramáticas. Eu indico o livro, indico a biblioteca da PUC-PR, também indico o curso de letras português e inglês aqui na PUC, que inclusive eu sou aluno aqui atualmente. Valeu!